Bons negócios são aqueles que resolvem problemas reais da sociedade e não que resolvem problemas da gente só, porque aí a chance do seu negócio dar certo é muito melhor. Começando agora mais um E-Show. É empreendedorismo, é inovação, é você à frente do seu negócio. Hoje vamos ver Ana Fontes, a fundadora do Instituto Rede Mulher Empreendedora. A Ana é uma das mulheres mais conhecidas no ecossistema de empreendedorismo feminino no Brasil. Vamos ver a Ana? Então vamos com a gente! Ana Fontes é uma mulher, mãe de 2 filhas, uma esposa, uma empreendedora que já foi executiva e que adora demais a causa das mulheres. Estamos aqui com Ana Fontes, grande empreendedora. Olha, quanto mais eu leio sobre essa mulher, mais coisas eu encontro bacanas, cara. Que vida bacana. Não é só empreender, ela ajuda a outras mulheres a empreender. Ela pegou esse nicho, mulheres, né? Tá fazendo um trabalho fantástico. Primeiro lugar, Ana, prazer grande ter você no E-Show. Seja muito bem-vinda, Ana. Oi, Flávio, muito feliz de estar aqui com você, de bater esse papo tão importante. Estou me sentindo honrada também como empreendedora e como fundadora de uma rede que ajuda mulheres, como você disse, a empreender. Ana, eu queria que você contasse desde garotinha, de criança lá, como é que era a Ana? Era uma pessoa inquieta? Era uma pessoa que já tinha algum sinal assim de querer fazer algo diferente, de querer fazer a diferença, de querer empreender? Conta pra gente aí um pouquinho como é que começou a Ana, o que estudou, conta aí pra gente. Muito bacana, Flávia, eu gosto sempre de falar da minha história e eu acho importante sempre falar não romantizando desigualdade, né? Eu falo, gente, eu sou nordestina, nasci no sertão de Alagoas, numa família de 10 filhos, meus pais tiveram 10 filhos, e é sertão mesmo, a gente morava naquelas casinhas de taipa, né, que é uma madeira com aquele barro lá, colocando como fundação da casa, como estrutura. Meus pais, pessoas muito simples, muito matutos, né, meu pai pescador, minha mãe lavradora, dona de casa, então a gente foi criado naquela história ali, no sertão, pertinho do Rio São Francisco, então a gente ficava meio solto, né, minha mãe fala que todo mundo foi criado meio solto ali, né, cada um se virava. Imagina você ter 10 filhos, minha mãe casou com 14, com 28 ela já tinha 10 filhos, então é uma loucura, né, nós somos uma escadinha. Só que em 1970 teve uma seca muito forte, eu lembro muito pouco dessa minha jornada lá no sertão de Alagoas, porque eu saí de lá com 4 anos. Então, pouquíssimas coisas eu tenho de memória. Eu tenho um pouquinho de memória da viagem, né, de vir lá do sertão de Alagoas para São Paulo. Os dois tomaram uma decisão muito difícil, né, que era uma decisão de sair de perto da família, porque minha mãe tem mais 10 irmãos, meu pai também, os familiares, tudo lá, e sair e vir para uma cidade, para cidade grande, né, para São Paulo, mas eles queriam muito tentar dar uma vida melhor pra gente, né, dar uma condição melhor. Lá a gente não tinha, a gente tinha o básico do básico quando tinha o básico do básico. Falo muito que meu pai e minha mãe são grandes empreendedores nesse sentido, né, porque empreender não tem a ver com abrir negócio, empreender tem a ver muito mais com a atitude que você tem perante o cenário que você tem à sua volta, né. Então, assim, partir pro desconhecido, eu olhando hoje, na minha vida hoje, olhando para trás, eu falo, eles foram extremamente corajosos, né, porque se jogar de uma situação que eles não conheciam absolutamente nada. Dos 10 filhos, 2 faleceram ainda pequenos lá em Alagoas mesmo, por questões de vida difícil, né, vamos assim dizer. E aí meu pai veio na frente com 2 das crianças mais velhas, né, 2 irmãos mais velhos, e a minha mãe veio depois, 1 mês e meio depois, quando ele alugou uma casa, conseguiu um lugar pra gente morar, e ela veio com 6 filhos menores, o que pra nós já é também uma confusão, né? Ele vem com os maiores, teoricamente mais fácil de lidar, e ela veio com 6 menores sozinha numa viagem de
quase 3 dias de ônibus, né? Uma loucura. A gente fala que realmente só aí você já tem várias questões envolvidas. E eles escolheram Diadema, que a gente fala muito assim, que eles tiraram a gente da frigideira e jogaram a gente no fogo, porque a gente saiu do sertão, da seca, da fome e veio para uma das cidades que era considerada na época uma das cidades mais violentas do Brasil. Era uma cidade com muitas dificuldades. Hoje, felizmente, tem uma situação muito diferente, mas na época era uma cidade muito difícil, muito violenta, muito complexa, né? Mas mesmo assim, como meu pai tinha uma irmã lá, que era uma tia nossa, ele escolheu Diadema. Nós construímos uma história com muitos desafios, muitas coisas difíceis que não vem ao caso aqui. Desde muito cedo, todos nós trabalhamos desde muito cedo. Quando eu digo cedo, por exemplo, eu comecei com 11 anos, ajudando a olhar a criança do vizinho, limpando a casa do vizinho, ajudando a buscar coisa, comprar coisa nas vendas. Então, desde muito cedo a gente teve que se virar, porque não tinha opção. Tinha 10 pessoas dentro de uma casa, que era meu pai, minha mãe e nós 8, né, os filhos, e sustentar 10 pessoas, né, por mais que você tenha gente trabalhando, era muito difícil. Então, todo mundo tinha que fazer alguma coisa para poder as coisas acontecerem. Mas tem um detalhe aí, né? A necessidade é uma grande escola, né? E certamente essas dificuldades que você encontrou, que você venceu, certamente ajudaram a formar essa pessoa que hoje é você. Sem dúvida. Eu sempre falo que é muito importante, Flávio, a gente não esquecer a nossa ancestralidade, né? Não tirar as questões que nós temos como referência de vida, né? Não é pra gente romantizar a desigualdade, mas é pra gente não esquecer esses momentos, né? E esses desafios, para que isso, com certeza, sirva de exemplo para outras pessoas, mas sirva de exemplo e também ajude outras pessoas. A vida foi muito dura, né? Foi muito difícil nesse processo, né? De conseguir se virar, de conseguir construir as coisas. Eles foram ajudando a gente no que eles sabiam, porque eles tinham muito pouca instrução. Então, meu pai tinha até 4ª série, minha mãe também. Então, assim, não conheciam nada. Imagina que mundo estranho se abriu para eles, né? Porque minha mãe trabalhou em chão de fábrica, meu pai também. Então, todas aquelas coisas que eram muito difíceis à época. Construímos essa história. Eu sempre gostei muito de estudar. A minha mãe, especialmente, sempre falava: vocês têm que estudar, tem que estudar, tem que estudar, porque a educação, claro que não dessa forma elaborada, mas ela falava assim: vocês precisam aprender, porque aprender é o que vai mudar a gente, né? É o que vai ajudar. Então ela incentivava. Aí eu estudei, fiz escola pública minha vida inteira, até o ensino médio. Então não tenho, assim, nenhuma referência diferente disso. E era muito difícil para quem estudou em escola pública, né, fazer uma faculdade pública, porque você tinha que ter uma base muito pesada para passar nos vestibulares, como é até hoje, né, o que é um contrassenso. Mas a condição que eu tinha, e na época fazer faculdade não tinha programa como tem hoje, né, FIES, ProUni, essas coisas. Então você tinha que fazer muito na raça, você tinha muito que brigar para conseguir fazer. Eu queria muito fazer jornalismo, mas não deu, porque jornalismo era mais caro, tinha mais dificuldade, as faculdades eram mais distantes, tinha outras complicações que não me permitiram. Eu acabei fazendo publicidade, eu entrei na faculdade, não tinha dinheiro para pagar a faculdade, eu juntava dinheiro de 2, 3 meses para pagar uma mensalidade. Acabou ficando na área de comunicação, né? Ou seja, você queria jornalismo e acabou indo para publicidade, que foi o que você conseguiu na época. Exatamente isso. Eu fui para a área de comunicação, era o que era possível, e eu agradeço muito, não tenho do que reclamar disso, porque eu acho que foi muito importante para mim. Eu sempre gostei de comunicação, fiz essa faculdade, eu já trabalhava, já trabalhava oficialmente registrado, né, como a gente brinca em registro em carteira, desde os 14 anos. Então, assim, fui construindo essa história, e durante a faculdade, com toda essa dificuldade, no 3º ano eu consegui passar num estágio, que era um estágio muito concorrido, muito difícil, que era de uma empresa que hoje as pessoas conhecem de forma separada, que era a Auto Latina, que era a junção, ou seja, a união da Ford com a Volkswagen na época. Que eram as únicas montadoras que nós tínhamos no Brasil naquela época. Se você quer ter um carro, é Volks ou Ford. E as duas ainda estavam juntas, tinha uma empresa que congregava as duas, né? É inimaginável nos dias
dias de hoje, mas é o que existia e era uma empresa fortíssima, hein? Você conseguiu para passar nesse estágio, certamente você foi um grande desafio. Parabéns. Foi um grande desafio, foi um grande ganho, né? Foi uma coisa bem importante para mim, porque trabalhar numa multinacional era uma referência, era muito importante na época. Então, assim, quando eu passei no estágio, eu saí de um emprego fixo e fui para o estágio para ganhar menos. Mas eu enxergava que se eu queria trabalhar na área e eu queria trabalhar numa multinacional, eu precisava abrir mão de algumas coisas. Então, eram umas escolhas muito duras, mas eram necessárias. E aí eu entrei no 3º por 4 ano, fui fazer esse estágio. Era assim, na época que estava começando a junção da Ford e da Volkswagen, então as coisas eram muito difíceis, as pessoas estavam aprendendo a lidar lá diariamente com essa união. E aí eu entrei no meio desse turbilhão. Foi muito importante porque era uma grande empresa, tinha muitas referências de governança, de processos, de estrutura. Então foi muito importante para minha carreira conseguir trabalhar na área de comunicação e marketing da Auto Latina na época. Bom, eu fui a única estagiária na época que fui efetivada como terceira, porque na minha cabeça eu tinha que trabalhar muito, mostrar muito serviço. Então eu trabalhava, me dedicava, mesmo além do horário, eu atendia, eu corria atrás das coisas, eu buscava solução. Quando o meu chefe, né, falava as coisas para mim, eu falava, vamos buscar alternativa. Então eu sempre estava atrás de buscar a solução para as coisas, e aquilo me destacou. Olha aí, olha, de novo, atitude empreendedora. Eu falo, inclusive, para os colaboradores, eu falo, gente, naquela época, assim, ou você trabalhava, demonstrava o seu valor, ou a situação era bem difícil. Então, eu queria muito continuar. Eu fui efetivada, fiquei lá na Auto Latina. Aí, em 1994, eles decidiram, a Auto Latina, a Ford e a Volkswagen decidiram se separar de novo. Eles não gostaram de ficar juntos e decidiram se separar. E um pouco antes disso, eu pedi demissão, porque eu queria ter uma experiência de trabalhar numa agência. Porque, assim, a área de comunicação, marketing, publicidade, você tinha um relacionamento muito forte com a agência. E aí eu pedi para sair e fui trabalhar numa agência, um ano antes da separação. Fiquei nessa agência durante um ano, foi muito importante para mim também, foi muito bacana, foi uma experiência muito positiva. Nesse final de primeiro ano dessa agência, aí a Auto Latina se separou, a Ford e a Volkswagen, de uma forma litigiosa, né? Eles realmente brigaram. E foi muito curioso porque na época, tanto Ford quanto Volkswagen me chamaram para voltar, né? Para as duas empresas. Como a Volkswagen tinha me chamado primeiro, eu fiz um almoço com o gerente da época e aí eu aceitei voltar porque eu queria realmente, o que eu gostava mesmo era o ambiente corporativo, e aí eu decidi voltar. E aí quando eu aceitei da Volkswagen, no dia seguinte o pessoal da Ford falou, olha, a gente está montando as equipes e a gente queria saber se você não queria voltar. Eles precisavam de gente com histórico, né? E eu tinha um histórico da empresa, das áreas lá, então era importante. Disputada pelas duas, hein? Que bacana. Foi muito legal, foi muito legal. Por fim, eu decidi ficar na Volkswagen, foi importante, e construí uma história lá. Durante quase 18 anos eu fiquei na organização, passei por várias áreas, por várias funções. Tive também, Flávio, é importante falar, porque assim, hoje a realidade é um pouco diferente do que a gente vivia na época. E eu, durante muito tempo, a minha origem e o fato de eu ser mulher, nordestina, de origem negra, de família pobre e morar na periferia, isso muitas vezes foi um obstáculo para mim. Muitas vezes me impediu de várias coisas. Então, assim, eu passei por vários processos discriminatórios muito difíceis, que hoje eu consigo elaborar, consigo entender o que aconteceu, mas na época era muito difícil. Então, eu construí uma carreira com muita dificuldade, com muito preconceito, com muito assim, tipo, vai chutando as portas porque ninguém vai abrir a porta para você, ninguém vai te ajudar, ninguém vai te dar a mão, você tem que ir construindo e abrindo o caminho, porque não tinham outras mulheres, não tinham outras referências, então era bem difícil. Mesmo assim, eu construí essa carreira, me transformei em executiva lá, eu ganhava um salário bacana, tinha uma história bacana, né, gostava muito do meu trabalho, mas eu estava muito cansada desse processo de ter que o tempo inteiro ficar provando o meu valor e o tempo inteiro ter que ficar abrindo porta. Então era muito difícil, isso chega uma hora que a gente cansa, né? E daí em 2007 eu tomei uma decisão, que não foi uma decisão simples, foi uma decisão bem complexa. Eu pedi demissão em dezembro de 2007, depois de pensar durante um ano sobre o que seria isso, né? Porque mãe, com filhas, casa, companheiro, tudo a gente
tinha que tomar decisões com muito cuidado, né? E aí eu pedi para sair em dezembro de 2007 para tentar pensar em outras coisas. Eu não sabia se eu ia empreender, se eu ia para o mercado de trabalho novamente, eu só queria tentar outras alternativas. Eu estava muito tempo mergulhada no universo de automóveis, mergulhada no universo da indústria automobilística, eu queria ver outras coisas, tentar pensar em outras possibilidades. E daí passou um tempo, né, uns 9 meses, eu fui trabalhar na Federação dos Bancos na época, fiquei poucos meses lá, porque foi muito mais para eu entender que realmente eu não queria mais o universo corporativo e eu queria mais buscar alternativas de criar negócios que fizessem sentido para mim, né? Foi a partir daí que eu criei o meu primeiro negócio junto com um sócio, depois veio uma outra sócia, foi o Elogia Aqui, contrário do Reclame Aqui. Qual era a nossa tese na época? A gente entendia que as pessoas queriam falar bem sobre empresas, produtos e profissionais, assim como elas queriam falar mal também, quando estava errado. Mas para falar bem, elas não tinham lugar. Que ideia era criar resenha positiva. A gente queria criar as resenhas positivas que hoje existem em todos os e-commerce e tudo mais. Só que a gente começou e cometeu muitos erros, o que é muito natural de quem empreende, mas muitos erros. A gente fez sociedade por amizade, depois a gente desmanchou a sociedade, perdemos a amizade também, eu e meus 2 sócios. A gente pensou muito mais em escritório do que no modelo de negócios. Tem muito assim, dá para fazer uma palestra inteira falando sobre os erros, mas eu acho que mais importante de tudo isso é a gente clarear e mostrar que errar tem muito a ver com a jornada que a gente faz, e os aprendizados são muito importantes, sabe, Flávio? Tem valor, né? O erro tem valor. Sim. Desde que você tenha humildade para refletir sobre ele e aprender com ele, não é isso, Ana? Exatamente, Flávio, porque assim, não faz sentido. Eu lembro que na época teve um episódio aqui em São Paulo, o Sebrae São Paulo queria fazer documentário sobre erros dos empreendedores, e eu lembro que eu fui uma das entrevistadas. Eles estavam fazendo um piloto, e aí o Sebrae falou, vamos gravar, conta tudo que você errou, e eu tinha assim listado tudo que eu tinha feito de errado, com a maior tranquilidade. Gravei o documentário, passou alguns meses, o Sebrae não me procurou, eu falei com eles, o que aconteceu? Eles falaram, olha, Ana, só você aceitou falar dos erros de forma clara e transparente. Os outros que a gente procurou não queriam falar, queriam comentar dos erros, mas falar dos acertos. E você topou com muita clareza falar de tudo que você errou de verdade. Então, assim, foi muito significativo, e eu acho, e eu falo até hoje para todos os empreendedores, gente, não tenham medo de falar dos erros. Os erros são fundamentais para a jornada, são aprendizados, e eles são importantes para vocês serem quem vocês são hoje como pessoas e como empreendedores. Perfeito. Isso é muito fundamental. E aí foi a partir do Elogia Aqui que eu passei, aí sim, abriu todo esse universo do mundo dos empreendedores, Flávio. Muito bacana. Mas e aí, o Elogia Aqui não foi em frente? Fecharam? Terminaram? Não, na verdade, assim, como a gente teve uma briga de sociedade, eu e os meus sócios, e durante esse processo do Elogia Aqui, eu acabei passando num programa que se chama 10 Mil Mulheres. Era um programa onde pequenas empreendedoras foram selecionadas para poder aprender sobre gestão de negócios. E aí foi no meio exatamente de todo esse tumulto da nossa briga de sociedade. Foi da FGV ou foi o... Isso, esse foi da FGV. E aí o que acontece? Esse programa, o Elogia Aqui, com a dissolução da nossa sociedade, a gente acabou vendendo o Elogia Aqui em 2011. Nós vendemos para uma outra organização, ele existe até hoje, ele pertence a Cliente SA, e a gente vendeu a operação, né, a plataforma, a operação, o modelo de negócios todo para Cliente SA. Então foi bem importante, né? Porque foi um processo de muito aprendizado, de muitos erros. Imagino, você colocou inclusive problema com sócios e tal, que é um dos grandes problemas, né? Que você certamente deve ensinar aí para as novas empreendedoras. É uma das coisas principais, é você ter realmente um acordo entre sócios bem definido no início. Agora tem algo muito mais importante até do que essa coisa de acordo de sócios, que é comungar propósito, né? Se não tiverem comungando
pegando o propósito, é melhor vender. É isso que vocês fizeram. É melhor vender, vamos partir para outra. É isso mesmo, Flávio. Eu, inclusive, depois de muito tempo, eu fiz vários artigos para falar dessa questão de sociedade, tá alinhadíssimo, assim. Tem uma questão de valores de vida que você tem que alinhar. Contrato é importante, mas se você não alinha valores de vida, as coisas não andam. Então tem que alinhar valores de vida, tem que definir claramente quem trabalha, quem aparece, qual é o tipo de trabalho. Tem uma série de questões envolvidas que eu acho muito importante da gente considerar mesmo. Faz todo sentido. Durante esse processo de Elogia, que ainda antes de vender, foi que eu fui selecionada para esse programa da GV, que era um programa gratuito que ajudava mulheres que tinham pequenos negócios a aprender sobre gestão e organização de negócios. Que bacana, hein? Foi assim, foi uma coisa que fez a diferença e foi a mudança de jogo na minha jornada. Porque assim, eu ter sido selecionada, e era um processo super difícil, né? O processo seletivo era demorado, cheio de etapas, então isso fez muita diferença pra gente. E você se inscreveu ou você foi achada? Como é que foi esse processo? Eu me inscrevi e tinham mais de 1.000 inscrições para 35 vagas. Era assim, um processo bem parabéns. difícil. 35, vou repetir aqui, 35 para 1.000. 1.000 candidatas, né? Eram mulheres, todas mulheres, né? 1.000 candidatas para 35 vagas e Ana Fontes selecionada. Que bacana. Foi bem legal, assim, eu fiquei muito feliz e foi a partir daí que houve a mudança, né? Ponto de virada pro nosso histórico hoje. Porque foi durante o curso, quando eles falaram no primeiro dia que nós éramos 35 privilegiadas e que 1.000 mulheres tinham feito inscrição, eu fiquei refletindo sobre como eu poderia ajudar essas mulheres que não tinham passado. E foi daí que surgiu o embrião da Rede Mulher Empreendedora, foi daí que surgiu a ideia da Rede Mulher Empreendedora, foi daí que as conexões todas se abriram. Porque daí eu fui conversar com o pessoal da GV e falei, gente, o que vai acontecer com as 900 e tantas que não passaram? Eles falaram, Ana, nós temos recurso financeiro para 35 mulheres a cada 6 meses. Esse é o nosso recurso. E daí eu tive a ideia, né, olhando para as colegas de classe, eu falei, gente, eu vou começar a escrever um blog que eu chamei de Rede Mulher Empreendedora e eu vou contar o que a gente aprende aqui na classe para ver se eu consigo ajudar as outras mulheres. Que lindo, que lindo, que coisa linda, que ideia maravilhosa. Foi exatamente daí que surgiu a Rede Mulher Empreendedora. Então, como eu era comunicação, eu escrevia sobre o meu dia a dia, escrevia sobre as soluções, escrevia sobre o que eu aprendia, mas na minha linguagem, que era uma linguagem muito simples, muito aberta, muito de empreendedora para empreendedora. Eu dava soluções assim, que a gente buscava sempre sem fazer investimento, né? Eu falava de coisas que podiam fazer para poder trazer mais cliente e por aí vai. E foi daí que surgiu todo o movimento da rede. 12 meses depois, eu tinha 100.000 mulheres me acompanhando nesse blog. E era uma coisa doida. Um ano depois, 12 meses depois. E aí eu não sabia nem direito, né? Eu estava passando pelo processo de dissolução da sociedade. Eu tinha um espaço de coworking paralelo, que era um escritório compartilhado. E eu estava ali encantada com aquele movimento de milhares de mulheres acompanhando o que eu escrevia. Foi aí que a sociedade azedou como um todo. Daí a gente vendeu o Elogia Aqui. Eu fiquei com o espaço de coworking por mais um tempo e fui me apaixonando cada dia sobre a causa das mulheres. E foi aí que tudo, assim, se tornou muito claro, muito evidente, apesar de ainda não modelo de negócios, porque durante 5 anos eu só botei dinheiro e tempo na rede, e só depois que ela virou um modelo de negócios, claro, como a gente tem hoje. Se apaixonar pelo que você está fazendo, né? Esse é um dos passos importantes, né? Então, essa coisa da pessoa identificar, quer ser empreendedor, se apaixone pelo que você escolher. Não simplesmente procure, isso aqui tá dando dinheiro, né? Se apaixonar. E isso é realmente parte da receita, eu não tenho dúvida. Que bacana. Sem dúvida nenhuma, Flávio, porque assim, trabalhar numa coisa que você não gosta, que não faz sentido, que você não se apaixona, cadê a motivação, né? Pra você acordar diariamente e fazer as coisas acontecerem. É claro que... Enfrentar os problemas, né? Porque problemas vão ter muitos. Todos os dias. E agora, se você é apaixonado por aquilo, você vai resolver. Não há problema que não tenha solução. Você vai buscar a solução. Exatamente esse é o ponto. Porque assim, você vai buscando caminhos para fazer as coisas acontecerem. Eu acho que esse é o ponto importante. Você encontra soluções, você não importa onde você esteja, você vai atrás de fazer as coisas acontecerem. Então, eu acho que isso é muito importante, de você conseguir, de verdade, se apaixonar pelo que faz,
faz. Eu sempre fui muito apaixonada por ajudar as mulheres, por conseguir fazer as coisas acontecerem, e isso fez toda a diferença na minha jornada, para mim como empreendedora, fez diferença e faz diferença na rede, porque na verdade eu faço aquilo que eu acredito, que eu amo e que eu quero buscar um caminho para as mulheres. Eu tenho uma rede para mulheres empreendedoras, é a minha paixão, é o que me move, é ajudar outras mulheres que têm pequenos negócios a desenvolver a sua vida, a sua carreira, a sua empresa. Conciliar a vida de empreendedora com a vida de mãe, de dona de casa, de esposa, não é uma tarefa fácil. Eu falo muito que eu divido as tarefas, porque eu tenho um sócio, que é meu marido, e que também é meu sócio no negócio e é meu sócio na vida. Criada a Rede Mulher Empreendedora, começando com um blog, e passaram-se aí 4, 5 anos quando houve alguma coisa a mais aí. Vamos lá, conta pra gente. Bom, 4, 5 anos se passaram, muita relação, isso é muito importante, porque os empreendedores sabem, né, que leva de 3 a 5 anos para um negócio entrar nos trilhos. E financeiramente, para ele ser viável, normalmente a média são 5 anos mesmo. Passou uns 5 anos, eu abri o Instituto da Rede Mulher Empreendedora também, um pouquinho mais na sequência. Passei a ter o nosso primeiro cliente, foi em 2012, 2013, foi o Banco Itaú, que foi o meu primeiro cliente e o primeiro apoiador, junto com o Sebrae na época, o próprio Sebrae ajudou a gente. E aí, com quase 6 anos de rede, o que fez muita diferença foi a gente ter o apoio do Google. Hoje, um dos nossos principais financiadores, no que diz respeito ao ambiente de negócios, é o Google. O Google e a sua fundação são nossos financiadores desde 2017. Então isso fez uma mudança muito grande, porque eles acreditaram no que a gente estava fazendo, acreditaram no nosso trabalho, acreditaram na força que nós temos com as mulheres, nos modelos de trabalho que nós temos, nas nossas metodologias, e a partir daí fez uma diferença enorme. Nós continuamos só crescendo e hoje nós somos 1 milhão de mulheres na nossa rede, temos 30 colaboradores diretos, temos mais de 1.000 voluntárias na rede que nos ajudam, mas assim, é muito bacana, muito importante todo o trabalho que a gente vem fazendo. Me permita, Ana, voltar um pouquinho nessa coisa do Google, que eu achei linda essa coisa. Primeiro do Google identificar vocês em apoiar, porque vocês estão fazendo um trabalho lindo. Existe um projeto do Google? Conta um pouquinho mais, até para as pessoas entenderem como é que funciona isso, né? Como é que você foi identificada? Na verdade, assim, a rede, hoje, como é que a gente é baseado e a gente era baseado? A gente trabalha capacitação, treinamento para as mulheres, mentoria, aceleração de negócio e em alguns projetos com capital semente. Em 2017, o Google nos procurou que queria ajudar mais mulheres aqui no Brasil e eles queriam ajudar mulheres através do empreendedorismo. E nos pediram para criar uma metodologia que era um projeto nosso e conseguir fazer essa metodologia ser expandida para o Brasil inteiro. Foi o nosso primeiro projeto com eles. E a partir daí nós criamos uma metodologia que se chama Ela Pode. Ela Pode. É maravilhosa. É uma metodologia que trabalha habilidades socioemocionais para recuperar a autoconfiança das mulheres. Porque a sociedade o tempo inteiro fala para as mulheres que elas não podem fazer alguma coisa. O que a gente trabalha aqui são essas habilidades socioemocionais para recuperar essa autoconfiança. Com essa metodologia, nós fizemos turmas piloto aqui em São Paulo, em Paraisópolis e na Brasilândia. Avaliamos essas turmas piloto, validamos a metodologia e criamos um modelo que pudesse expandir para o Brasil inteiro. Essa metodologia que se chama Ela Pode, nós já capacitamos e impactamos mais de 165 mil mulheres desde 2019. Me permita, eu vou ter que repetir esse número: 165 mil mulheres capacitadas pelo Ela Pode. Exatamente. É um número incrível, impressionante. E isso só foi possível porque o Google fez a primeira doação pra gente de $1 milhão, que foi em 2018, para poder a gente pegar esse projeto, essa metodologia e expandir para o Brasil inteiro. Escalar. Exatamente. Te incentivou a escalar. E você conseguiu mostrar, né, seu valor, o Google percebeu, investiu e já estão aí capacitadas, vou repetir, 165 mil mulheres pelo Ela Pode. Que lindo! E continua, porque nós continuamos recebendo
recebendo investimento deles, nós continuamos fazendo outras coisas. Então, assim, a gente tem vários projetos com o Google. Como eu falei, Flávio, assim, o que é muito importante são esses pontos de virada que a gente teve, sabe? Hoje nós temos inúmeras outras organizações, a gente é financiado pela Fundação Mafre, pela Fundação Visa, pela Fundação do Google e várias outras fundações que nos ajudam a fazer a rede chegar a cada vez mais mulheres. Ok, então essas empresas, esses projetos, você está desenvolvendo junto, ou seja, tendo como âncora o Instituto Rede Mulher Empreendedora. O Instituto eu criei exatamente para trabalhar um público de vulnerabilidade social. Na rede nós trabalhamos todas as mulheres, desde a mulher que é líder de startup, a mulher que vende coisa dentro de casa, a mulher que tem uma empresa grande, né, que já fatura alguns milhões por ano. No Instituto, a gente foca em mulheres em vulnerabilidade social. Porque a mulher tem vários papéis. Nós não somos só empreendedoras, nós somos mães, nós somos esposas, nós somos donas de casa, cuidamos da vida da família. Então, por conta disso, empreender para a mulher tem ingredientes adicionais. Organizar o tempo, ter foco nas tarefas que são essenciais para o negócio é absolutamente importante para uma mulher empreendedora. Empreender pode mudar a realidade no Brasil. Eu acredito nisso e eu acho que todas as pessoas deveriam acreditar nisso. Então, todos os projetos do Instituto são para poder ajudar mulheres que não têm acesso, não têm condição, né? Ou mulheres de comunidades, mulheres indígenas, venezuelanas, refugiadas, mulheres trans. A gente tem projetos para várias mulheres. Então, é muito importante, porque com o Instituto a gente conseguiu trabalhar um conceito que é muito forte para a gente, que é não deixar nenhuma mulher para trás, né? Na rede, no Instituto, a gente é complementar. Nós somos uma organização que trabalha junto. Isso é maravilhoso. Grande sacada. Qual foi sua grande sacada durante sua trajetória toda? Entender a causa das mulheres, transformar isso numa causa, né? Porque, assim, na época ninguém falava de mulher, ninguém falava de empreendedorismo, ninguém falava de causas sociais e nem de colaboração. Então, para mim, a grande sacada foi essa, foi entender, traduzir isso num negócio, num movimento que depois se transformou num negócio social. Para mim, essa é a grande sacada. Maravilha, grande cagada. Sociedade. Não tem julgamento de valor aqui, porque não dá para falar, eles são errados, eu sou certa, mas assim, sociedade, assim, procura os meus artigos sobre sociedade, eu ensino muito o que fazer, porque realmente faz muita diferença. E se fizer errado, vai dar uma grande cagada, não é isso? Isso aí, muito é legal, isso aí. muito legal. Bem, agora para fechar, dicas para quem quer começar a empreender, ou quer empreender melhor. Olha, gente, empreender não é uma corrida de curta distância, eu sempre falo que é uma maratona cheia de desafios e obstáculos, mas onde você pode construir alguma coisa que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Então, umas dicas bem rápidas, sem querer passar para vocês fórmula mágica. Que é importante, começa pequeno, isso é fundamental. Tenta aliar alguma coisa na ideia do seu negócio que tenha a ver com o seu propósito, mas que as pessoas queiram comprar. Porque não adianta você ter uma ideia de negócio sensacional, que está alinhada com o seu propósito, mas não tem ninguém que compra. Então, o grande desafio é você associar essas coisas. Terceira dica importante é: bons negócios são aqueles que resolvem problemas reais da sociedade e não que resolvem problemas da gente só, né? Tem que resolver problemas reais da sociedade de um grupo de pessoas, porque aí a chance do seu negócio dar certo é muito melhor. Outra dica importante: se capacite, se capacite, se capacite. Empreender não tem a ver com o raciocínio que a gente tinha lá atrás, que você começa e se vira. Busca conteúdo, busca informação, busca treinamento, é fundamental para você conseguir navegar melhor nesse ambiente. De preferência, a quinta dica: arruma um mentor, uma pessoa que já passou por isso, que já conhece, que sabe o que é empreender e que vai te ajudar a navegar nesse ambiente. É sempre importante. Eu tive vários mentores na minha jornada e eles fizeram a diferença. Não fossem eles, eu realmente não estaria aqui dando essas dicas para vocês. Por último, a sexta dica, e não menos importante: cuidem da saúde mental de vocês. Empreender é uma jornada cheia de desafios, obstáculos, sem disciplina, né? Sem rotina. Se você não cuidar da sua saúde mental, a chance das coisas darem errado é muito, muito alta. Então, cuida de você, autocuidado e vamos em frente. Que maravilha, Ana! Olha aí, ó. Eu pedi uma dica, ela veio aí com 6 dicas maravilhosas. Olha, Ana, eu quero dizer aqui pra você no ar, você é show, Ana! Que maravilha de entrevista! Muito obrigado, Ana! Eu que agradeço, Flávio, um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada a todos, viu?
Na verdade, o meu sonho é fazer com que pessoas que não tiveram acesso, que não tiveram condição de ter uma boa educação, de ter um bom apoio, de ter uma rede de apoio, que eles consigam, através do nosso trabalho, superar alguns obstáculos e passar isso de uma forma menos dolorosa. Que maravilha, não é mesmo? E na próxima semana tem mais. Vejo você aqui na próxima terça. E vamos à frase da semana, e a de hoje é de Bill Gates. E quem mandou foi Maurício Werner, professor da FGV, grande amigo Maurício do Rio de Janeiro. Vamos à frase. Se você quer chegar aonde a maioria não chega, faça o que a maioria não faz. Bill Gates. Valeu, grande Maurício! E você aí, manda sua frase também, nós vamos encerrar o próximo programa com ela. Comenta, critica, o programa é seu. Se inscreva no canal, é só um clique aqui no botãozinho vermelho aqui embaixo. Clica no sininho para ele te alertar quando tiver coisa nova no E-Show. Foi muito bom ter você aqui com a gente no E-Show, o nosso canal do empreendedorismo e inovação. Até a próxima terça aí. Forte abraço!